Em nome de Jesus, aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. A paz, irmãs, em nome de Jesus. Como é bom estar na casa de Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Hoje, palavra curta, rápida, direta, e vamos nos consagrar ao Senhor, abrindo a Bíblia imediatamente em 3 de João, primeiro capítulo, verso 2. 3 João, amém? Terceira carta de João, capítulo 1, verso 3. 3 de João é fácil, vai lá no final da Bíblia, lá no final, está em Apocalipse, volta você vai achar Judas. Aí achou Judas, volta mais você está em 3 João, é um capítulo só, né? É pequenininho, deve ocupar uma página da sua Bíblia. 3 de João, capítulo 1. Na verdade é capítulo único, né? Pode ir lá para trás, irmão, mais para trás, mais para trás, mais para trás, mais para trás. Está quase lá em Apocalipse. Judas também é um livro de uma página só. Achou Apocalipse, voltou, está em 3 de João. Jesus. Deus é bom, Deus é perfeito. Amém. Então vamos lá, amada igreja, muita fé no coração, amém? Eu acho que essa palavra é para você, amém? 1, 2. Misericórdia e paz e caridade vos sejam multiplicadas. Amém? Só isso. Palavra singela, simples e direta. Meu irmão, minha irmã, na verdade, o apóstolo João está escrevendo essa carta. Aliás, em Judas. Amém? Perdão. 1 de João, capítulo 1, verso 12. Eu li lá em Judas. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Então essa é a palavra, em nome de Jesus, perdão. Veja bem, meus irmãos, minhas irmãs, aqui o apóstolo João, ele está escrevendo essa carta e ele faz um cumprimento, ele faz uma saudação às pessoas que vão receber a sua carta. Então ele fala: eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então ele está cumprimentando essas pessoas que vão receber a sua carta. Só que aqui a gente tem sempre que ter em mente que quem escreve essas palavras não é o homem, é Deus, amém? O Espírito Santo. Então não é meramente um cumprimento que eu ou você na vida cotidiana normalmente fazemos, mandamos um e-mail para alguém: oi, tudo bom? Como vai? A paz, amém? Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa quando a gente manda um WhatsApp, porque aqui envolve a inspiração do Espírito Santo. Até a menor das vírgulas aqui, ela tem um significado. Tudo bem que quem escreveu aqui não tinha vírgula, né? Mas entenda, tudo tem um propósito. Então, quando nós lemos essa passagem com os olhos espirituais, nós temos que entender que é Deus falando conosco exatamente essas palavras. Esse aqui é o desejo de Deus. Olha como é que ele começa nos chamando aqui: amado ou amada, amém? Deus é amor, nós somos os amados de Deus. Tem dúvida quanto a isso? Nenhuma, zero. Por quê? Porque Jesus Cristo nos provou o amor de Deus. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou tudo o que precisávamos saber e se entregou em nosso lugar, em nosso favor, naquela cruz. Então, se alguém tinha alguma dúvida, ou ainda tem alguma dúvida, conheça Cristo, veja a sua paixão, e aí essa dúvida vai se dissipar, porque Deus deu o seu melhor.
Nós nunca cansamos de repetir, nós não seremos capazes, em hipótese nenhuma, de dar um filho por nada, né, irmã? Por nada, nada. Riqueza, prestígio, poder, seja o que for, de nada, fama, de nada, saúde, nada, amém? Contrário, a nossa vida, perto da vida do filho, a gente entrega assim sem pensar. E Deus então deu o seu filho. Olha o tamanho do amor de Deus, um amor que nós não conseguimos sentir. Porque é um amor que nós não conseguimos doar para provar o que Deus doou para provar. Então ele começa a nos chamar de amados. E aí ele fala do seu desejo. Desejo que te vá bem. No que? Em todas as coisas. Irmãos, aqui no nosso ministério a gente fala muito da bênção completa. Todas as coisas. Desejo de Deus para nós é que nós sejamos uma bênção. Amém? Que tudo dê certo. Quando está na Bíblia, tudo é tudo, todo é todo. Não tem que ficar raciocinando, é tudo menos isso, é tudo menos aquilo. Não, é tudo. Então significa que tudo que condiz com o bem que Deus é, meu irmão, minha irmã, é para nós. Amém? Então, ter sonhos santos é bacana demais, né? Pois Deus quer que a gente realize esses sonhos santos. Ter projeto de vida é uma coisa importante. Deus quer que a gente viva esse projeto de vida. Deus nos deu a família. Família é algo que foi instituído. Vocês percebem na Bíblia? Deus não instituiu nenhuma instituição humana, nenhuma. Deus não falou assim, vive em sociedade. Deus não falou assim, cria um Estado. Pelo contrário, foi contra. Deus nunca falou, vai lá e cria um mercado, vai lá e faça negócio, nada. Ele só mandou criar uma instituição, a família. Amém? A igreja, a gente não diz que é uma instituição porque ela não é humana. Amém? É o reino de Deus. Mas em termos da nossa vida aqui nesse mundo, Deus só diz uma coisa: faça uma família, construa uma família, junte-se com essa mulher, a mulher junte-se com o homem e seja uma só carne, tenham filhos, multiplique. Amém? Então Deus quer que a gente tenha uma vida familiar saudável. Claro que sim. E a parte material também conta? Óbvio. Conta por quê? Vamos só raciocinar. Deus quer que os seus que estão no seu reino vivam pior do que aqueles que estão sob o jugo de Satanás? Claro que não. Então a parte material ela também faz parte? Claro que sim. Ela não pode ser colocada na frente das outras prioridades, amém? Mas, e aqui eu não estou falando de riqueza, não. Prosperidade de acordo com a Bíblia não tem nada a ver com essa prosperidade coach de internet lá do mundo, do capitalismo, não. Prosperidade é o quê? Sempre melhorar, sempre prosperar, amém? Cada dia um pouco melhor. Na parte financeira também, por quê? Porque isso tem a ver com a nossa dignidade, amém? Um pai, ele tem que ter dignidade perante seus filhos, que não deixe seus filhos passarem fome, passarem necessidade. A mãe, ela tem dignidade perante sua família quando ela pode ali manter uma casa, amém? Ali as coisas arrumadinhas, limpinhas, as coisas nos lugares, amém? Então essa parte também conta. Por isso é santo quando a gente pede alguma coisa para Deus, nessa parte também, claro, desde que não seja para ostentar, desde que não seja para tirar onda, desde que não seja porque no mundo isso é modinha, amém? Mas se é ali, né, vem do teu coração, né, aquela vontade de ter uma casa arrumadinha, os filhos numa escola bacana, todo mundo comendo direitinho, então Deus te honra nisso. Amém? Então Deus quer que a gente vá bem em todas as coisas. E aí ele faz uma menção específica, olha só, e que tenhas saúde. E aqui, meus irmãos e minha irmã, algo que a gente tem sempre que lembrar: a doença não estava no projeto. Quando Deus criou a humanidade, lá no faça a luz, né, que se separe o céu das águas, né,
terra seca dos mares. Onde é que está ali a doença? Deus criou a doença? Não, faça a doença. Deus criou o ser humano sadio. Deus criou o ser humano para ter acesso à árvore da vida. Então ali no paraíso não tinha doença. E Deus fala: só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comer, certamente morrerá. Olha onde é que entrou a doença no mundo. Por causa daquela serpente que hoje nós sabemos é o dragão, que é o diabo. Ele que trouxe a doença, porque Jesus falou: quem vem matar, roubar e destruir inclusive a saúde, foi o diabo. E Jesus veio trazer vida, e vida com abundância, ou seja, abundância de saúde. Então, quando nós nos deparamos com a doença, seja em nós, seja em alguém que nós amamos, ou alguém que é do nosso convívio, como que a gente tem que lidar com a doença? Nos entregar a ela? Não. Atenção, olha que palavra forte. Se entregar à doença é como se você se entregasse ao poder maligno de Satanás. Nossa, pastor, mas é isso. Ora, se a doença vem do diabo e você se entrega à doença, você está se entregando ao diabo. Você está se entregando ao plano do diabo. O plano dele quer matar, roubar e destruir. O plano de Deus é a vida com abundância. Deus está falando para nós nessa noite: eu quero que você tenha saúde. Então, meus irmãos, se Deus falou, é promessa. Você está vivendo a vida santa de Deus, você está na presença dele, pois muito bem, a doença não é para você. Então você tem a autoridade de repreender. Eu não aceito. Eu não vou me curvar essa doença. Eu vou dizer não. E essa doença, meu irmão, ela pode ser física, mas também pode ser na alma, na mente. Ou seja, uma coisa que fica batendo na nossa cabeça. Já falamos sobre isso aqui algumas vezes. O mal do nosso tempo é o padecimento de doenças que afetam a nossa mente. Amém? Ansiedade, síndrome, né? Aquelas coisas de não poder ficar em lugar fechado, de não poder lidar com certas situações. Amém? Uma coisa de achar que está sendo perseguido, um mal-estar que às vezes vem que você não sabe de onde veio, uma compulsão até alimentar. Amém? E essas coisas, elas não são para nós. E existe também a doença espiritual, que é quando tem um pecado tão arraigado que a pessoa não consegue se desvencilhar dele. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter essa consciência. Deus quer nos dar saúde. Vou pregar mais uma vez. Eu já preguei em outro momento mostrando que Jesus Cristo, ele curou todo mundo que procurou ele. Que tivesse fé, que tivesse acordado, que tivesse dormido, que soubesse da doença, que não soubesse da doença, por pedido próprio, por pedido dos outros. Até morto, Jesus ressuscitou. Sempre que ele foi procurado para a cura, ele deu a cura, ele ministrou a cura. Por que ele fez naquela época e não faria hoje? Amém? É a primícia do reino de Deus. E quem está no reino de Deus? Nós. Se você vive o reino de Deus, você vive as promessas de Deus. É claro que tem aquela parte que você tem que o quê? Entregar o que Deus exige ser entregue. Ou seja, abre mão do pecado. Agora, você fez a tua parte, como em qualquer país, você cumpriu a lei, você tem direito às políticas públicas. Você está cumprindo ali os mandamentos de Deus, as ordens do Altíssimo, então usufrua das benesses do Altíssimo. Amém? Só não dá para entrar na igreja achando que é aquilo, já vou lá na igreja para buscar uma cura como se estivesse na UPA. Não. Primeiro você tem que entregar o teu coração. Amém? Primeiro você tem que ser um amado de Deus. Está claro ou não está, minhas irmãs? Em nome de Jesus. E aí ele vem completa: assim como bem vai a tua alma. Agora a pergunta é: nossa, eu estou muito bem de saúde, estou prosperando, minha família está bacana, oh, que benção, está tudo resolvido. É para isso que eu vivo na presença de Deus. É para isso também.
Mas tem uma coisa que é antes de tudo isso, e que se não tiver esse pressuposto, essa premissa, o resto, meu irmão, é burrinho, veio e vai. Atenção, meus irmãos. É raro uma pessoa entrar pela porta da igreja toda esculhambada, assim, acabando de sair da lama do pecado, e Deus lá em ministrar, curar, abençoar, tirar aquela praga na hora. Sim, mas a pessoa não deu nada, porque Deus não opera com essa lógica da troca. Amém? Ele vai lá e simplesmente dá. E o que se espera dessa pessoa? Gratidão. E ela fala: eu já ganhei tudo o que eu queria ganhar, agora eu quero saber o que Deus quer me dar. Amém? Está claro ou não? E o que Deus quer nos dar antes de qualquer coisa? Salvação. Por isso que ele está falando aqui, ó, como bem vai a tua alma. Olha como é que ele está falando. Como vai bem a tua alma? Ou seja, quem tem a alma boa, tem saúde, vai bem em todas as coisas, é um amado de Deus. Amém? Ou seja, a alma tem que estar entregue, a alma tem que estar na mão de Deus, a alma já tem que ter sido salva no sangue do Cordeiro, e nós somos salvos quando a gente vive na fé. Está claro? Então, meus irmãos, não adianta você ter saúde, não adianta você ter prosperidade, não adianta você estar com a família bacana, se a tua alma não está salva. Essa é a primeira das bênçãos, que condiciona todas as outras. Porque se a tua alma está salva, meus irmãos, a tua saúde é para hoje e para a eternidade, a tua prosperidade é para hoje e para a eternidade, a tua família está bem hoje e na eternidade. Amém? Nunca vai ter fim. Por quê? Porque nós já ingressamos no reino de Deus, e o reino de Deus é eterno, transcende inclusive essa vida que nós estamos, essa parte da vida, essa etapa da vida que nós estamos vivendo agora, nessa carne tão surrada e que já passou por tanta luta no pecado. Amém? Glória a Deus.